Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre as políticas para a causa animal aqui na capital gaúcha. Com nossos convidados, vamos analisar o que temos atualmente e o que a gente pode fazer para avançar aqui em Porto Alegre na proteção animal. Participam do programa de hoje a médica veterinária e diretora técnica do Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre, Gisele Schaeffer, a vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, o vereador Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores, e também a Valesca Cavaleiro, que faz parte da diretoria da Fundação Bichoterapia. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença aqui no debate. Gisele, começo com vocês, então, trazendo aí então, esse serviço, né? Esse gabinete, na verdade, da causa animal, que é um gabinete aí É um órgão, na verdade, que faz parte do gabinete do prefeito. E, de alguma maneira, esse órgão do gabinete da causa animal, ele vem suprindo o trabalho que vinha sendo feito pela SEDA, a Secretaria Especial dos Direitos Animais. Como é que tem sido a atuação de vocês nesses últimos meses aí de trabalho aqui em Porto Alegre? Gostaria de cumprimentar primeiramente todos aqui presentes e os telespectadores. A nova gestão assumiu agora em janeiro e a diretoria, né, eu e a outra diretora institucional, a Catiane, assumimos em março, então, essa tarefa, né, essa importante tarefa de fazer, né, as políticas públicas para os animais aqui no município de Porto Alegre. Hoje nós contamos com uma parceria com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo, a Anclivepa, que faz, então, a gestão da nossa unidade de saúde animal Vitória, aqui em Porto Alegre. Eles fazem, então, essa gestão dessa unidade, que anteriormente era feita pelo município e hoje está, então, a cargo da Anclivepa desde outubro do ano passado. Então, hoje nós temos, em relação aos serviços que são disponibilizados na Unidade de Saúde Animal Vitória da Prefeitura da Prefeitura de Porto Alegre e gerida pela Anclivepa, nós temos vários serviços disponibilizados aos cidadãos de Porto Alegre, como esterilizações, em torno de 760 esterilizações por mês, atendimentos clínicos, vários tipos de exames, como exames de sangue, bioquímicos, também temos raio-x, ultrassom, tudo isso disponível para os cidadãos de Porto Alegre que se encaixem nos requisitos, né? Que os requisitos são possuir Bolsa Família, estar cadastrado no NIS de até 3 salários mínimos e ter um animalzinho. Então, hoje em dia, nós temos então essa parceria com a Anclivepa, que gere essa unidade de saúde animal Vitória, e também temos diversas outras ações que são feitas pelo Gabinete da Causa Animal, como atendimento a acumuladores, atendimento à população de baixa renda de comunidades. Sim. Então, hoje nós temos esses diversos serviços, dentre diversos outros, né? E nós estamos, com certeza, aprimorando mais e tendo mais projetos em vista para esses outros 3 anos e meio que nós temos ainda de gestão. Realmente é muito trabalho pela frente. E, vereadora Lourdes, o gabinete da causa animal foi uma demanda realmente muito solicitada por todos, na verdade, né? Até com a extinção da SEDA, né? Como que você viu o impacto disso, né? Para quem trabalha com a proteção animal, vereadora? Saúdo Felipe Laude, vereador Hadi, doutora Valesca Cavaleiro, procuradora e presidente da Fundação Bichoterapia, Gisele Schaeffer, do Gabinete da Causa Animal, e ao público que nos assiste. Eu estou há muitos anos, né, o Felipe, nesta causa. Nós viemos desde a reivindicação de um setor para a causa animal, lá em meados de 2000 e pouco, como se diz, e ganhamos uma coordenadoria diferente do Gabinete da Causa Animal na época, e que alavancou muitas políticas públicas e deu origem à Secretaria Especial dos Direitos Animais, que foi uma mega secretaria com recursos humanos, recursos financeiros, toda uma infraestrutura para alavancar sucesso nas políticas públicas. E as unidades, às vezes, do governo, que deveria extinguir a secretaria
e criou uma diretoria. E não houve um envolvimento maior. Eu estava fora da Câmara nos 2 primeiros anos, e quando eu retornei, eu tive até um bom diálogo com aquele governo, e começamos a cobrar mais esterilizações, mais ações em prol dos animais. Mas no final de governo foi feita uma consulta pública e veio essa contratualização da Associação dos Clínicos Veterinários, que para mim é bem-vinda, auxilia muito, é um SUS que atende muito bem os animais na Lomba do Pinheiro. E veio a campanha e foi um compromisso de campanha que o novo prefeito, o prefeito atual, se comprometeu a criar um setor. Não se comprometeu em secretaria, nós também entendemos que teve muito desgaste uma secretaria criada na época, que muitos projetos não foram continuados, e nós ficamos no aguardo. Hoje eu quero dizer que eu sou muito grata ao senhor prefeito, que cumpriu a promessa, e nós temos o compromisso de, na Câmara Municipal, fiscalizar, buscar recursos, auxiliar, né, e ver os projetos que deram certo para dar continuidade. E é isso que estamos fazendo. Somos da base do governo, mas nós cobramos, nós nos envolvemos, porque nós temos 3 mandatos envolvidos nesta causa e não vamos deixar mais um governo que fique pendente do que pode ser feito. E estou muito satisfeito com a criação desse setor, que ele tem tudo para atender o cidadão de Porto Alegre. Sim. Bom, vereador Hadi, a gente falava aí sobre o trabalho da Unidade de Saúde Animal Victoria, né, gerenciada por essa associação, que é através de um termo de colaboração com a Prefeitura Municipal, que repassa mensalmente aí um valor de R$262 mil para a manutenção do hospital. Não é um valor muito pequeno, inclusive pensando até em como lidar também com animais que sofrem de maus tratos aqui em Porto Alegre? Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que a audiência estará assistindo esse programa, né? Mas agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estarmos na TV Câmara e saudando a vereadora Lourdes, saúdo as demais debatedoras. E eu acredito que seja um recurso reduzido, sim, né? Deveríamos ter muito mais recursos investidos nessa área. Nós sabemos, temos demandas principalmente vinculadas à castração, que não conseguem, né, ser atendidas nesse momento, embora tenhamos que reconhecer que houve uma melhora no serviço prestado para a sociedade, principalmente para a população de baixa renda. Mas temos gargalos, por exemplo, o que se faz com animais que não têm tutores, essa situação. Por exemplo, eu passei por uma situação um tempo atrás que envolvia um atropelamento de uma cachorrinha, né? Eu recolhi, fiz todo o acompanhamento, mas a gente começa a ter gargalos na medida em que nós não conseguimos, né, locais, né? Tem ONGs, tem associações, mas é uma dificuldade para as pessoas lidarem com essas situações, né, do pós-atendimento dos espaços públicos. Mas, de fato, o recurso é muito limitado. Nós temos uma visão de que essa política pública deveria ser encampada, de fato, pelo Estado, porque ela lida com saúde pública, ela lida com o próprio SUS, de uma certa forma, controle de zoonoses. E o nosso mandato tem um compromisso real, né, com a pauta animal. Eu sou vegetariano, defendo diversas pautas veganas, né? Nós já apresentamos alguns projetos de lei no Legislativo, como a obrigação de prestação de socorro para aqueles que atropelam animais, proibição do foie gras. E é interessante, né? Nós temos um vereador da casa que, infelizmente, fez um parecer contrário a essa nossa iniciativa, que demonstra que ainda precisa de muita sensibilização por parte de diversos vereadores e diversos políticos do nosso país. Sim. Nós também protocolamos, né, uma proibição, uma modificação, né, um PL que altera, que traz uma emenda na nossa lei, que é a proibição de animais serem utilizados como brindes de eventos e também a proibição de tatuagens e piercings em animais, né, os piercings estéticos, não aqueles que são utilizados
né, para produtores rurais, enfim, para identificar o seu animal. Mas temos esse debate, né, sendo feito na Câmara. Muitos das nossas pautas estão em conjunto com as pautas da vereadora Lourdes, que é uma grande batalhadora da causa animal histórica, e diversos projetos que ela apresentou nós votamos favoráveis. Mas voltando à pergunta, acredito que os recursos sejam de fato limitados para as necessidades cada vez maiores que nós temos na nossa cidade. Sim. Aproveitando também isso que você falou, vereador, aproveitando a presença da Valesca aqui, né, que representa uma entidade aí que presta também esse trabalho de proteção aos animais e tem um trabalho um pouco diferenciado também, né, Valesca? Vocês também trabalham com, dá para dizer que é a bichoterapia, né, utilizar, né, os animais como bem-estar de qualidade de vida, né? Como é que funciona esse trabalho que vocês realizam aí? O nosso trabalho funciona somente com animais sem raça definida. Foram animais resgatados por nós, treinados para serem terapeutas. Eles exigem um treinamento muito especial, porque o animal que faz esse tipo de trabalho, ele tem que se manter calmo e tranquilo em qualquer situação que se apresente no local onde ele está, né? Nós temos feito um trabalho mais continuado na SPAM, onde abriga idosos em todas as condições de saúde, inclusive saúde mental deficiente, né? Tem sido um sucesso muito grande. Os idosos, o dia que nós vamos lá com os nossos cães é um dia festivo para eles. Eles têm uma troca de carinho e afeto com esses cães muito importante. E é uma coisa que nós procuramos fazer esse trabalho exatamente com esses cães sem raça definida, para ressaltar que qualquer animal, eu falo com mais à vontade sobre cães, porque é o nosso instrumento de trabalho, né? Mas a capacidade que eles têm de trazer o afeto de volta para aquelas pessoas, que muitos abandonados pela família e por todos, e ficam um pouco hostis em função dessa rejeição, a capacidade que eles têm de renovar esse afeto, de fazer com que essas pessoas consigam, a partir daí, ter aproximação, inclusive com outras pessoas, é fundamental para nós. É uma alegria muito grande, que nos traz uma satisfação. É uma coisa assim que eu não tenho nem como definir. Mas eu gostaria de falar um pouco também sobre a questão dos animais em relação ao atendimento público que eles recebem. Embora eu reconheça o grande esforço da administração pública no sentido de melhorar esta questão e as deficiências de recursos para isso, mas eu vejo que acontece de uma forma muito acanhada ainda. Por exemplo, pelo que eu saiba, e gostaria que me corrigisse a doutora Gisele, se eu estiver errada, a unidade de saúde Vitória, ela não aceita internação de animais, ela faz os procedimentos e a internação fica por conta da pessoa que recorreu a ela. Às vezes, uma internação representa o quê? Uso de soro, um tratamento por alimentação via... como é que a gente chama aquelas cânulas, enfim. Sim, né? São muitas questões, né, Valesca, que requer também os custos, né, e que muitas vezes a pessoa que, né, acolheu aquele animal, ela não consegue custear. E eu queria aproveitar a presença da Gisele para perguntar isso, né, como que vocês têm trabalhado com relação a isso também para ajudar nesse sentido de custear esses procedimentos que... Se aquela pessoa que acolheu não tem como pagar e muitas vezes o poder público não tem, quem que custeia socorrer esse animal, né? Sim, aproveitando para falar um pouco então dessa questão de valores, uma coisa muito, né, importante, uma coisa muito boa que nós andamos recebendo do Gabinete da Causa Animal são emendas parlamentares. Então, para citar duas dentre várias, né, que nós recebemos 2 emendas de 500 mil
cada uma para a implantação de um castramóvel no município e a outra para castrações de um deputado estadual e uma de um deputado federal. Então, com esse valor que nós recebemos, né, de 500 mil cada uma para a implantação do castramóvel e outra para as castrações, nós já vamos poder ter um aumento, então, de esterilizações dentro do município. Então, a gente ainda não recebeu esse valor, né, para vir, né, esse valor até o ano que vem. Então, nós esperamos que no ano que vem nós conseguiremos implementar tanto a questão do castramóvel, como esse aumento nas castrações. E falando também um pouquinho dessa questão do aumento das castrações, a vereadora Lourdes aqui presente, ela fez a indicação ao governo municipal de um aumento nesse número de castrações por ano, né, totalizando 80 mil castrações em 4 anos e 20 mil ao ano. E este número de 20 mil ao ano, nós vamos conseguir fazer através de um projeto que nós temos, que é de descentralização das castrações. Como é que vai ocorrer esse projeto? Esse projeto de descentralização vai fazer com que clínicas de Porto Alegre se credenciem ao município, credenciamento dessas clínicas, e que elas, então, vão fazer essa castração para os cidadãos de Porto Alegre, posteriormente tendo um repasse, né, financeiro da Prefeitura de Porto Alegre para essas clínicas. Então, isso já vai poder ter, então, esse aumento de número a princípio de castrações no município. Em relação ao que a Valesca comentou, de questão de internações, infelizmente, não há, mesmo na Unidade de Saúde Animal Vitória, atualmente internações. O que ocorre? Esse animal vai para atendimento e, se necessita algum tipo de internação, é a indicação de algumas clínicas parceiras que podem fazer, então, a baixo custo essa internação. Mas não prevê o contrato da Anclivepa com o município, que foi feito na gestão passada, não prevê essa internação. E nós estamos, né, vendo o que nós podemos fazer em relação a isso, né? Nós temos que fazer essa renovação deste contrato, né, dessa parceria que nós temos com a Anclivepa, e nós estamos estudando o que nós podemos fazer para melhorar em relação a isso, mas nós já sabemos que teria um custo a mais, né, em torno de 70% do que nós já pagamos hoje, do que a Prefeitura já paga hoje para a Anclivepa. Então, isso tudo está em discussão. Em breve, a gente vai ter que fazer, então, essa renovação da parceria com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais. Sim, vereadora Lourdes, bom, é um caminho aí que a Gisele traz, né, dessa parceria com clínicas para poder fazer as esterilizações a baixo custo, porque a gente vê muito animal abandonado e as ONGs não têm espaço para comportar esses animais. É um desafio também olhar para isso e, claro que o trabalho que a bichoterapia realiza é um dos trabalhos, mas precisaria de mais estratégias para poder acolher esses animais, né, vereadora? Felipe, eu gostaria de complementar. Nós, vereadores, temos até 1.200.000 para emendas impositivas. No governo anterior, eu fiz um repasse do que me era permitido passar, que é a metade desse recurso. A outra metade foi para saúde, educação, assistência social e para órgãos da prefeitura que me requisitaram certas necessidades. O governo anterior não repassou, mas ainda tem chance de reaver esse recurso. Nesta emenda impositiva para 2021, eu repassei também a metade do recurso, então, fora o que a doutora Gisele falou, eu ainda tenho mais 600 mil na prefeitura em andamento para contemplar estas mudanças. Também quero fazer uma correção, nunca existiu hospital. Hospital veterinário é 24 horas. Nós temos uma unidade médica e que foi ampliado o seu atendimento com esta contratualização do governo Marquesan, em outubro, novembro, que este atualmente está com todas as estruturas sendo utilizadas, né? Sobre os recursos, Felipe, a gente tem que fazer o histórico para ser entendido. No governo que tinha SEDA, eu tenho aqui no PPA 5.600.000 para os 4 anos, além do orçamento municipal. Então, eles tinham a cada ano 9 milhões. E eu tenho todo o acompanhamento. O que foi utilizado? 50% do recurso, porque para empenhar o recurso, tu tem que ter projeto. Não teve pernas, como se diz popularmente, para utilizar esse recurso. Foi uma grande frustração. Então, para este governo, eu negociei com o governo, mostrei da importância também na Secretaria da Fazenda de 20 mil castração ano a mais, porque
Foi uma promessa de campanha também negociada com o candidato. Mais uma vez eu fico grata ao prefeito que apoiou este aumento de 80 mil castrações, que é uma meta, né? E a doutora Gisele falou bem que nós sempre falamos na descentralização, porque aquela pessoa que está no Sarandi e lá na Lomba do Pinheiro fica inviável. Se eu for ajudar numa castração, o táxi dog custa R$120 para ir e para voltar. Então, eu pago uma clínica a baixo custo mais próxima. E com a descentralização, isso aí é uma esperança e eu desejo que consigam implementar, que está no planejamento com o secretário Cesar Schirmer também, esta proposta, né? Sim, eu queria aproveitar, vereadora, também que você está trazendo isso, até em função do nosso tempo aqui, aproveitar, vereador Hadi, e com essa questão dos recursos, né? Além do seu projeto, né, que quer obrigar que haja uma prestação de socorro a animais atropelados, além da multa, né, se a pessoa não prestar esse socorro, há previsão de algum recurso nesse sentido que o poder público tenha que ajudar para poder trabalhar e direcionar esse animal para os cuidados? Seu microfone, vereador. Desculpa que estava fechado. Essa é uma pauta complexa para nós vereadores determinarmos, né, para a prefeitura, porque temos limitações em relação a criar custos, né, para o poder público municipal no executivo. Mas com certeza é uma demanda que nós faremos cobrança, sim. E eu observo, né, como a vereadora Lourdes já trouxe essas informações, né, aparentemente existe uma vontade dessa gestão em ampliar, né, essa pauta. Então, nós faremos sim indicações, né, de possibilidades de indicações orçamentárias para ampliar o atendimento. Temos, através dessa lógica da multa, né, que observamos aí nesse nosso projeto de lei, para quem não recolher, né, o animal, não fizer o socorro desse animal atropelado, que ela seja direcionada, né, ao órgão responsável justamente pela causa animal. Né, esse é o objetivo final do nosso projeto de lei. E como foi bem falado, né, nós temos esse gargalo que é muito complicado, né? Muitas vezes tem o primeiro atendimento, mas o tratamento posterior, o acolhimento posterior é um grande problema, porque ele é muito custoso e muito dificultado pelas situações que nós temos do nosso sistema público mesmo, né? Tem algumas cidades, por exemplo, que tem a SAMU móvel. Já seria também um outro ponto muito relevante para a melhora do atendimento dos animais. Mas, enfim, esse é um debate mais amplo. Tem pessoas que falam que a SAMU móvel é inviável, tem outras pessoas que defendem a sua viabilidade, mas é só mais uma alternativa que nós teríamos para lidar com essa situação dos animais, principalmente aqueles que são vitimados nas nossas ruas e muitas vezes não têm o seu tutor, né, perto. Nesse sentido, Valesca, como é que vocês têm conseguido atuar dessa forma, né? Até para conseguir os custos para lidar com esses atendimentos, muitas doações, também de empresas privadas, como é que vocês têm visto isso? Não, nós, infelizmente, quando nós não temos a função de recolher animais, porque nós não teríamos condições de mantê-los. Os nossos recursos são muito, muito escassos, nós vivemos praticamente da nota fiscal gaúcha, que nos repassa alguma coisa, e quando nós temos alguma situação dessas, a gente se responsabiliza, acaba arcando, usa uma clínica parceira, nós temos para fazer cirurgias e tratamentos a baixo custo, mas nós não temos outro tipo de apoio que nos limita muito nesse tipo de iniciativa, né? Eu só gostaria de perguntar ao vereador Leonel, já que ele falou em multa para esses casos de atropelamento sem assistência pelo condutor do veículo, se há no projeto alguma previsão de como se fiscalizaria, enfim, porque esses, assim como eles atropelam pessoas e fogem, com animais é muito mais fácil, né?
como seria a identificação dessas pessoas a fim de puni-las efetivamente com essa multa? Boa pergunta. Não, a gente pode responder no próximo bloco, vereador. A gente vai para um rápido intervalo e a gente pode retomar esse assunto e poder ampliar também. Nós estamos aí tratando no Porto Alegre em Debate sobre as políticas públicas aqui em Porto Alegre para a causa animal. Voltamos já. A esperança move a vida. Vive no verbo esperançar e significa oportunidade. Esperançar é agir, buscar, possibilitar. É saber que o hoje pode ser diferente amanhã. Cada um de nós pode levar esperança a quem precisa, a uma pessoa conhecida ou desconhecida. E podemos fazer a diferença e inspirar um propósito a uma vida. Vamos juntos esperançar? E nós estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje tratando sobre as políticas públicas para a causa animal aqui em Porto Alegre. Participam do programa a médica veterinária e diretora técnica do Gabinete da Causa Animal de Porto Alegre, Gisele Scheffer, a vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, o vereador Leonel Hadi, do Partido dos Trabalhadores, e também a Valesca Cavaleiro, faz parte da diretoria da Fundação Bichoterapia. Gisele, a gente vinha falando no último bloco aí sobre a questão de fiscalização de animais aí que estão sofrendo maus tratos. Há alguma política proposta aí pelo gabinete animal nesse sentido? Felipe, nós atualmente, essa questão da fiscalização de bem-estar animal, ela está em migração. Ela fazia parte antigamente, né, até o momento, pelo menos, da Secretaria do Meio Ambiente, certo? Que era onde se encontrava a Diretoria Geral dos Direitos dos Animais até a gestão passada. E agora a Prefeitura, né, o novo governo, ele está fazendo uma Diretoria Geral de Fiscalização, onde todas as fiscalizações da Prefeitura vão migrar para essa Diretoria Geral de Fiscalização. Então, né, apesar de ser um tema, né, em bem-estar animal, um tema que tenha, né, a ver com o gabinete da causa animal, a fiscalização de bem-estar animal ela está migrando para essa Diretoria Geral de Fiscalização. Mas como é que é feita hoje em dia essa fiscalização de bem-estar animal? São 2 agentes de fiscalização atualmente, que atuam juntamente com 2 médicos veterinários, onde eles vão ao local, né, a pessoa liga para 156, faz a sua demanda, explica o que está acontecendo, né, se há um animal maltratado, se tem algum excesso de animais em uma residência, enfim, faz a sua denúncia através do telefone 156, então essas pessoas, né, os agentes de fiscalização e os médicos veterinários vão ao local para fazer essa averiguação. E então, né, até o momento é assim que está ocorrendo, mas já está em processo então de migração para essa nova Diretoria Geral de Fiscalização. Bom, vereadora Lourdes, e nesse sentido foi aprovado um projeto seu aqui complementar que define o regime jurídico especial a animais domésticos de estimação, incluindo no rol de práticas consideradas como maus tratos aos animais. Como é que essa proposta também pode garantir essa fiscalização um pouco mais efetiva? Seu microfone, vereadora. Está fechado. Seu microfone. Ok. Assim, o vereador Hadi, para que não passe ao público que hoje não tenha nenhuma responsabilização ou a pessoa possa atropelar e sair isento, a Lei 694, em seu artigo 8º, veda que você não preste a necessária assistência ao animal em seu parágrafo 8º. Fora isto, o decreto 18.587 tem a multa mínima de 300 UFMs, mas conforme o crime cometido, essa multa pode chegar a R$18 mil convertida, que está tudo dentro dessa legislação municipal. Claro que o vereador está chegando, não tem como saber tudo isso, mas a intenção é válida, mas hoje qualquer crime que ocorra de maus tratos pode sim ser responsabilizado. Inclusive o Fundo Municipal dos Direitos Animais, eu assegurei no governo anterior que ia ser extinto, mediante uma negociação muito intensa
porque o Fundo Municipal dos Direitos Animais deve chegar via Secretaria da Fazenda todos esses recursos, inclusive do Ministério Público, né? E também complementar aqui sobre os animais, realmente é a nossa grande angústia, o nosso grande sofrimento de não poder reencaminhar animais. Em nosso levantamento, já que já faz 1 ano e meio, nós chegamos a 20 mil cães sem donos e em torno de 5 mil gatos, né? Isso com base em indicadores, com base em dados registrados na própria prefeitura, outros índices que também se aplicou. Então, veja bem, esses feitos de animais, 400 animais em 6 meses, nós sabemos que é muito difícil doar. Você tem que ter uma rede muito grande para reencaminhar os animais. E isso é um desafio não só para Porto Alegre, como para o país, que nós temos muitos animais, inclusive eu tenho um dado aqui, enquanto eu estou conversando, eu vou ver, que nós chegamos no país a quase 2.720.000 cães abandonados e 760 mil gatos, conforme proposta, conforme orientação da Organização Mundial de Saúde. Não é 30 milhões de animais abandonados, mas é um significativo para fins de orçamento, para nós indicar o orçamento. Então, não é uma coisa tão simples, não, mas nós lutamos para que isso seja modificado. Quanto mais castração, menos oferta de animais e menos abandonos. Sim, é uma possibilidade de controle. E, vereador Hadi, então, como o seu projeto pode trabalhar com essa questão da fiscalização para garantir realmente que haja multa, né, de quem não socorreu os animais? A nossa interpretação, ao contrário do que argumenta a vereadora Lourdes, a nossa interpretação é que existe uma diferença na nossa proposta com a legislação vigente que já existe, né? Na medida em que lida muito com maus tratos, e nós consideramos que não abrangeria essa situação, né, que nós estamos trazendo. E, claro, a forma de controle, a forma de denúncia seria via, né, o nosso 156, através de canais com a Prefeitura Municipal e até mesmo através da IPTC e, BOs que poderiam ser realizados online na delegacia online da Polícia Civil também, poderiam ser fonte, né, depois remetidos à Prefeitura Municipal para gerar essa multa, né? Qualquer cidadão ou cidadã poderia fazer essa fiscalização, anotando a placa, né, envolvida nesse incidente, para fazer esse controle posterior. É claro, nós temos essas situações, por exemplo, de pessoas que atropelam outros pedestres e fogem. Por isso nós temos câmeras de segurança, nós temos as provas testemunhais, tudo isso faz parte de um contexto, né? E o objetivo é justamente criar o debate, fazer essa reflexão, né, frente à quantidade de incidentes que acontecem com os nossos animais e que não tem qualquer tipo de amparo, né, legal que iniba, pelo menos, ou que gere esse debate muitas vezes. É como eu falo, eu já tive essa realidade, né? Presenciei essa realidade, né? Tive que fazer todo o acompanhamento desse animal e sei que é muito relevante que a gente tenha esse tipo de pauta e esse tipo de preocupação na nossa cidade. Valesca, e além de a lei garantir essa multa, né, que seja efetivo, você acredita que as campanhas de conscientização, elas conseguiriam modificar também uma cultura, um pensamento de que realmente aquele animal ele tem que ter os mesmos cuidados também que um ser humano quando se acidenta também? Eu acredito que uma campanha de conscientização assim muito aclamativa, como é feita em outros lugares, até aqui no Brasil mesmo, seria muito eficaz. Também acho que eu às vezes tenho dúvida do que é a competência nessa causa do município e do estado. Porque, por exemplo, hoje nós temos delegacias que têm o selo de amigo dos animais, né? Que são delegacias que atendem ocorrências referentes aos animais. Como as delegacias são vinculadas ao estado, né? E a causa em si ela é vinculada ao município pelo artigo 30 da Constituição Federal. Eu não sei bem a quem
competiria, né, ampliar isso. Outra coisa que eu acho que sempre uma justificativa que existe para não ser tão efetiva e eficaz as iniciativas em relação à proteção animal é a falta de estrutura que se tem e o custo que isso levaria para se levasse a efeito, né, essa estrutura. Eu não sei também os limites, até já conversei sobre isso com a vereadora Lourdes, que é uma pessoa que está sempre muito atuante nesse espaço que temos, nesse tema, de fazer políticas, parcerias públicas, privadas, né? Porque hoje nós contamos, específicas para animais, hoje nós contamos aqui no Rio Grande do Sul com um grande número de agropecuárias de grande porte, pet shops também, que são, todo mundo sabe que é um ramo que está cada vez mais lucrativo para as pessoas que investem e empreendem nisso, né? E eu acho que todos eles gostariam de se associar ou ao município ou ao estado, não sei, né, para contribuir com essas estruturas, porque, né, enfim, eu acho que seria alguma coisa de forma imediata, seria alguma coisa bem legal de se buscar, né? Mas como eu não trabalho na administração pública, não sei os limites dessas parcerias que podem ser feitas, não sei quais são as condições disso, realmente eu desconheço, né? Eu fico só como uma sugestão de uma pessoa leiga nessa questão administrativa. Gisele, pensando nisso, né, que a Valesca trouxe, o que pode ser feito daqui a pouco em termos de parceria? Bom, vocês já estão buscando aí com a associação algum tipo de parceria, mas há como também, porque tem também essas limitações de competências estaduais, municipais, há como trabalhar nesse sentido também? Sim, nós estamos em busca de parcerias, né? Até uma diretriz do governo Mello, né? Que que todos os setores da prefeitura busquem parcerias para efetivar os diversos serviços, né? Ações e atividades oferecidas. Então, nós estamos em busca de alguns parceiros, empresas que queiram se associar ao Gabinete da Causa Animal, empresas que se importem com a causa, que queiram ver o seu nome ligado à causa. A Prefeitura de Porto Alegre tem uma secretaria de parcerias, então existe um formulário porque essas empresas que gostariam de fazer as parcerias podem preencher e enviar para serem parceiras aqui do nosso gabinete nas nossas diversas ações que nós temos feito, né, e algumas que nós temos planejado, como, por exemplo, ações em comunidades de baixa renda, fazendo vacinação, distribuição de rações, também na nosso auxílio com as protetoras, que são extremamente importantes, né, oferecendo mais algumas coisas para elas. Então, nós estamos realmente em busca de parcerias, nós estamos com algumas parcerias, já uns contatos em andamento a respeito disso, porque nós julgamos extremamente importante, né, isso que a Valesca disse, de ter uma parceria em relação às ações do Gabinete da Causa Animal. E falando um pouco da educação, que nós estávamos falando de conscientização, de campanhas educativas, que também acredito que seja um ponto central a nível, enfim, qualquer nível, né, de jurisdição. Então, a educação, né, através da sensibilização, que a população precisa ser sensibilizada para ter essa conscientização de que todas as vidas importam. Então, isso é uma coisa que o Gabinete da Causa Animal está se empenhando. Nós temos um projeto agora de confecção de cartilhas educativas para crianças e para adolescentes e também confecção de um material sobre guarda responsável para adultos. Isso está no nosso planejamento para o ano que vem, né, até o ano que vem, para o aniversário de 250 anos de Porto Alegre. Nós temos isso, nós gostaríamos de fazer, então, nós estamos vendo uma parceria com a Secretaria de Educação para podermos implantar esse tipo de cartilhas nas escolas, porque é desde pequeno que se começa a aprender de como deve ser, os animais devem ser tratados e que eles são seres sencientes, ou seja, eles têm sensibilidade e eles têm consciência, e a partir da tenra infância que a gente consegue, né, colocar esses valores na educação das crianças. Sim. Bom, vereadora Lourdes, com a pandemia muitas pessoas adotaram muitos animais. Um outro ponto também daqui a pouco seria estimular a adoção responsável também, não é?
Eu quero cumprimentar a doutora Valesca, que casualmente, na primeira, depois da pandemia, feira de adoção de animais do município, nós estávamos conversando com as assessoras do Gabinete da Causa Animal sobre esta sua proposta. Isso é muito bem-vindo. Realmente aumentou, sim, o número de adoções, mas também com a crise financeira aumentou os abandonos de animais, inclusive de raça, né? Este é o maior desafio, porque o abandono, se não está microchipado, tu não sabes de quem é. Então a gente tem, desde que lançaram o microchip, essa defesa de que a microchipagem poderá levar o responsável, não para devolver para ele, mas para responsabilizar, para ele auxiliar nas despesas, né? Claro que isso aí depende de ação judicial, não é assim, simplesmente a gente falar que quer que seja feito. A luta maior é isto, é buscar novos lares, é buscar essa ampliação, e eu não vejo isso isolado da castração. Eu não vejo isso isolado de ter, nem que se inicie aos poucos por um censo atrelado à microchipagem, que eu sei que as castrações lá na Lomba do Pinheiro, os animais estão microchipados, né? Pelo menos está lá no contrato. Isso já é uma forma de se combater tanto abandono. Nós temos um trabalho também na Freeway dos abandonos, que hoje com as câmeras eles sabem como encaminhar, porque pode detectar placa. E ainda voltando ao caso da responsabilização, vereador Hadi, nós temos várias responsabilizações a partir da patrulha ambiental, a partir da polícia civil, quando se detecta quem abandonou, quem atropelou, que até a maior precatória do Estado é em função de um cavalo que foi atropelado, né? Para o município, como não se identificou o tutor, né? Então tem ações assim, claro que o direito ele não vai assim especificar item a item, mas esse tipo da sua preocupação já consta em casos de maus tratos, já se enquadra em casos de maus tratos, né? E isto é muito bom que as pessoas saibam que não podem estar abandonando, porque muitos casos nós já detectamos, ou por câmeras, ou porque foi reconhecido de quem era o animal, e às vezes isso não vem na mídia, mas nós temos na prática muitos casos que já temos conhecimento, e nós também enquadramos muitas pessoas. E isso agradeço a Polícia Civil, agradeço ao Batalhão Ambiental, e até agora a Guarda Municipal, por lei, que eu aprovei, pode acompanhar a fiscalização nesses casos mais graves. Vereador Hadi, e nesse sentido também, como que as forças de segurança podem colaborar também para isso? A vereadora Lourdes trouxe aí essas legislações que podem garantir, mas o senhor acredita que ainda falta mais fiscalização até das próprias leis também para que isso seja garantido? Bom, eu acredito que nós tenhamos hoje avançado muito, né, nas pautas animais dentro dos órgãos de segurança. Temos aí diversas delegacias com selos de Delegacia Amiga dos Animais na Polícia Civil, e uma preocupação cada vez maior de seriedade em relação aos abusos cometidos contra animais. Isso eu acredito que traz uma melhoria, sim, na situação dos animais e em como a sociedade encara essa pauta. Observar os animais como seres sencientes. Eu acredito que a gente possa avançar muito na legislação nesse sentido, tirar o animal do campo da propriedade e trabalhar o animal como ser de direitos. E nesse sentido, eu parabenizo a minha instituição, a Polícia Civil, na iniciativa que vem tomando, em diversas iniciativas que vem tomando na pauta da causa animal. Porque isso sim é o que vai dar uma resposta imediata e necessária para aquelas pessoas que ainda não compreenderam a necessidade de respeitar todos os seres do nosso planeta. E nesse sentido também, Valesca, poder divulgar mais o trabalho que vocês fazem, né? De poder encaminhar esses animais também para, além de serem acolhidos, ajudar também, né? Como forma de terapia. Vocês hoje atendem quantas pessoas com os animais que vocês têm? Nós temos
uma equipe pequena, praticamente nós não contamos com voluntários, nós somos só os membros mesmo da diretoria e a gente já atendeu assim um instituto até por indicação, Instituto Libertação, que trabalha com drogados, já levamos os nossos animais lá, já levamos os nossos animais também no Hospital Santa Rita de Cássia, que é lá como é que é o nome daquele lugar, meu Deus? Rubem Berta, né? Que tem crianças com internação judicial só, são crianças com sérias deficiências. E agora nós atendemos na SPAM, né? Onde são todos os internos lá. E é algo assim que nos traz grande. Nós estamos agora procurando ampliar o nosso staff de condutores para que consigamos atender a outros lugares, a fim de atender também solicitações que estão feitas para nós de casas de excepcionais e de crianças com autismo, e nós temos esse interesse. Nós não temos muita mão, muitos braços para atender tantas coisas como nós gostaríamos, né? Mas estamos trabalhando para ampliar esse atendimento. E eu gostaria, se tu me permite, falar um pouquinho da conscientização dos maus tratos. Eu acho, no caso que a vereadora disse que tem muitas atividades, por meio de câmeras, o batalhão ambiental, eu acho que a melhor conscientização que se pode ter é divulgando que esses agressores realmente sofrem uma repreensão. Então, eu acho que a divulgação disso seria fundamental para que se coibisse, né, esse tipo de atitude tão mal vista por todos, né? As delegacias também, com selo de amigo dos animais, assim, poucas pessoas têm conhecimento disso, pelo menos das pessoas que eu convivo, né? Eu acho que deveria ser divulgado uma relação dessas delegacias para que todos tomassem conhecimento e efetivamente pudessem buscar, né, no momento de necessidade, presenciando uma atitude agressiva. Seria mais ou menos isso que eu gostaria de colocar. Tá certo. Obrigado, Valesca, pela tua contribuição. Obrigado pela presença de todos também aqui no debate, que a gente pode levantar um pouco esse tema, sempre importante. Eu tô sem som agora. E agora a gente também... Consegue me escutar, Valesca? Probleminha de conexão. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer esse programa e trazer para reflexões o que está sendo feito também, o que a Prefeitura e também o Legislativo pode fazer para contribuir com essa causa. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença, a você de casa também. Não esqueça que você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara por meio das nossas redes sociais e também mais informações sobre a Câmara de Vereadores no site do Legislativo. Até a próxima edição.